Do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E o tema de hoje é anorexia. É grande o número de meninas que, tomadas pelo modismo, assumem a chamada ditadura da magreza e acabam prejudicando a saúde. Então, o Dr. Silvio Provenzano vai falar sobre essa complicada doença e esclarecer dúvidas da família Tupi em relação a esse assunto. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Um beijo para a família Tupi, saudades desse domingo de manhã cedo. E não é só meninas não, viu, Heleno? Está crescendo o número de meninos com esse problema. A gente vai falar sobre isso agora. Perfeito. Então, para começar a ajudar a família Tupi, doutor Silvio, o que é anorexia? Orexia do grego é fome. Então, anorexia é o indivíduo que está sem fome. Ele está sem fome não porque ele esteja suficientemente alimentado, muito antes pelo contrário. Na realidade, é a ausência de apetite, o que tem nesses grupos causas psicológicas. Então, quais são os grupos mais afetados por esse grave distúrbio, Heleno? Em primeiro lugar, em algumas profissões, né? Sabidamente, aquele lutador que tem uma faixa de peso, ele muitas vezes entra num processo de anorexia porque ele não pode aumentar o peso, pelo contrário, ele tem que perder o peso para poder competir na semana seguinte. Então, aqueles treinos exaustivos, com roupão, com nylon e praticamente com uma dieta de 400, 500 calorias, o que acaba prejudicando a saúde e a própria vitalidade do atleta. Ginastas olímpicos, bailarinas, as models, né? Principalmente essas candidatas a top model, né? Com índice de massa corpórea absurdos abaixo de 17, é uma coisa absurda, normal para a família Tupi ter uma ideia, nas mulheres é de 19 a 24. E essas moças com 17, elas se sentem super obesas. Então elas entram num processo de anorexia que é simplesmente parar de comer. E as adolescentes? Era muito mais frequente no sexo feminino, as adolescentes moças, né? Pressionadas pela própria sociedade, pelas amigas de colégio, para não sofrer aquela questão do bullying, né? Tá um pouquinho cheinha, tá com aquelas curvinhas que a gente, enquanto homem, sempre achou interessantes, elas já se acham obesas. E elas param de comer. Mas os meninos também estão entrando nessa onda. É um modismo que está por aí que nos preocupa muito enquanto médicos. Perfeito. Então, quando os responsáveis, doutor Silvio, devem redobrar a atenção com o emagrecimento exagerado dos adolescentes? Primeira dica para a família Tupi, vamos prestar atenção nas nossas crianças, né? Elas emitem sinais claríssimos e quem está com os olhos abertos, os ouvidos atentos, percebe isso. Primeira coisa é o emagrecimento inexplicável, né? A outra, que é uma desculpa muito comum, né? Filha, vem jantar aí, mãe, estou sem fome. Então, aquelas coisas de que dá desculpa para não participar da refeição. E isso, obviamente, que vai redundar numa perda de peso acelerada. As roupas começam a ficar mais largas. E, mãe, essa calça já não me dá, eu tenho que comprar outra. Fica atento, porque isso pode ser um indicativo desse distúrbio e o tratamento é altamente complexo. E olha, Helena, quando não reconhecido e não tratado, a mortalidade se situa na casa de 15% a 20%. Portanto, está longe de ser um problema menor, é um grande problema de saúde. Doutor Silvio, normalmente quais são os sintomas da anorexia? Como saber que é hora de procurar uma ajuda profissional? Perda de peso rápida, conforme eu falei. É aquela pessoa que já começa, inclusive, a aparecer a saboneteira, você começa a perceber os ossos da face começam a ficar mais encovados, mais salientes, né? Os maxilares. O cabelo perde o brilho. Pode surgir uma espécie de uma lanugem sobre a pele, é como se fosse aquela barba do milho, né? É uma alteração característica de quem está desnutrido. Nas meninas, em particular, a ausência da menstruação, elas entram no que a gente chama no mediquês de amenorreia. Então, a irregularidade do ciclo, outro sinal importante, uma certa palidez. Tudo isso deve, obviamente, levar as pessoas da família Tupi já orientadas, alertadas sobre isso, a procurar orientar, levar até a UPA para fazer alguns exames de sangue, encaminhar ao posto de saúde, porque certamente nesses casos, reconhecendo-se o quadro de anorexia, deverá ser referenciado para um acompanhamento endocrinológico, com nutricionista e, não menos importante, psiquiátrico com terapia com psicólogo. Perfeito. Agora, em relação ao tratamento, doutor Silvio, um acompanhamento psicológico, claro, é importante, mas como a família, né, deve lidar com essa situação que realmente é muito complicada?
Então, só para a família Tupi entender, na realidade, o que existe na anorexia é uma distorção da autoimagem. A jovem adolescente, ela se vê no espelho com um formato diferente do corpo dela. Ao invés dela ver uma jovem esquálida, pálida, extremamente magra, ela ainda se vê com um reflexo de uma imagem de alguém que está gorda. Então, na realidade, essa distorção dessa autoimagem é que leva à anorexia. Puxa vida, ainda estou gorda, ainda estou obesa. Isso é um distúrbio psiquiátrico que tem que ser tratado. Existem, portanto, medicamentos adequados que devem ser administrados nessa situação. A psicoterapia de apoio é muito importante para que haja uma mudança na autoimagem que essa pessoa tem de si, claro. E o acompanhamento médico com clínico, endocrinologista e nutricionista, porque é um tratamento difícil, tem as derrapadas, muitas vezes há o fracasso em alguma parte do tratamento, ele tem que ser retomado. Não desistir nunca, desistir jamais. E a boa notícia é que a anorexia tem cura, né, doutor? Exatamente, desde que a pessoa não desista. O carinho da família, o apoio, não adianta deixar de castigo, porque vai ficar, obviamente, dentro do quarto, é aí que não vai comer mesmo. Eu acho que tem que conversar. Amor é sempre um remédio extremamente importante. Não é só para aquele paciente que está no hospital sob os nossos cuidados que a gente tem que amor, carinho, afeto. Para as pessoas da nossa casa. Não há rigorosamente nada, Heleno, nessa vida que não possa ser aliviado com doses cavalares de amor, de compreensão, de carinho, de apoio. E o papel da família nessa situação é absolutamente insubstituível. Portanto, reconheceu. Teu filho adolescente está emagrecendo. Ela reclama que está com irregularidade da menstruação. Primeira pergunta, está atrasando? E mãe, não estou grávida. Não, a preocupação é que você está emagrecendo rápido e o teu organismo, num mecanismo de defesa, porque a menstruação ela perde sangue, agrava um quadro de anemia que nessa situação já costuma existir. O próprio organismo, inteligentemente, começa a poupar aquela pessoa de perdas, por isso que suspende a menstruação, uma defesa do organismo. Déficits vitamínicos, dificuldade para enxergar à noite, cegueira noturna, queda de cabelos, as unhas estão quebradiças, a pele começa a ficar mais ressecada, mais descamativa. Meu Deus do céu, sua filha ou seu filho adolescente começa a exibir esses problemas, sente com ele, papai, mamãe, vamos conversar, vamos ver o que está havendo, vamos procurar os coleguinhas da escola, conhecer os amigos do filho, Heleno. Você sabe muito bem. É muito importante. Diz-me com quem andas, né? Te direi quem és ou quem vais ser. Então é importante você ficar atento a isso, alerta. E esses sinais, eles devem sempre chamar a atenção de que algo muito mais grave pode estar acontecendo e o auxílio médico é fundamental. E como nós acabamos de falar, o tratamento ele é multidisciplinar. Na realidade, não vai ser um médico só, seja ele quem for, que vai dar a solução. É necessário que haja um entendimento entre o psicólogo, o psiquiatra, o clínico geral, muitas vezes o endocrinologista, meus colegas de especialidade, e não menos importante, a nutricionista, que elaborará um plano de acordo, inclusive, com as preferências desse jovem. Acho que, de uma maneira geral, a gente conseguiu passar um quadro bastante importante. Tem uma coisa que se confunde muito com a anorexia. É aquela jovem que, após comer, vai para o banheiro. Na realidade, o que ela faz é induzir o vômito. Verdade, é verdade. Há até quem abuse de drogas laxativas para provocar diarreia. E até mesmo o absurdo dos absurdos, eu já peguei um caso quase fatal, numa emergência, de quem abusa do uso de diurético para poder secar mais. Quando a obesidade é excesso de tecido adiposo e não retenção de líquidos, são coisas diferentes. Então, na realidade, essa jovem, seu filho acabou, sua filha acabou de comer, foi para o banheiro, ficou trancada lá há algum tempo, preocupante, provavelmente ela induziu o vômito. Isso é a bulimia. É aquele indivíduo que come, às vezes até exageradamente, e induz o vômito. No anorético, ele, por pouco que ele coma, muitas vezes ele induz o vômito porque tem um sentimento de culpa de que aquele pouco que acabou de ingerir pode provocar a obesidade que ela ainda acha que tem, quando na realidade ela até está magra demais. Perfeito. Dr. Silvio Provenzano, no próximo domingo estaremos juntos mais uma vez às 7h30 no Rádio Serviço Saúde. Bom dia, boa semana e até domingo que vem. Até domingo, Heleno. Uma boa semana para a família Tupi. Um beijo para todos. Um abraço, querido. Tchau.